Então, pessoal, bom dia. Alguns aqui de vocês já me conheceram em outras disciplinas aí, já até nessa semana, alguns, acho que talvez um ou outro do semestre passado, de estruturas de aço. Eu sou o professor Daniel Mota, eu sou engenheiro civil, formado pela Federal do Ceará, com mestrado também lá pela Federal do Ceará na área de geotecnia, e eu também estou cursando doutorado na área de geotecnia na UNB, tá? Esse semestre eu vou pegar a disciplina com vocês de noções de saneamento. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Estamos. Pronto, ótimo. Como eu fiz com as outras disciplinas, eu vou começar falando aqui sobre o plano de ensino da disciplina, tá? Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, até porque se vocês levantarem a mão aí no Meet, eu acabo não vendo, tá certo? Se mandarem alguma mensagem no chat, eu não consigo ver, ok? Então, essa disciplina de noções de saneamento é uma disciplina do sexto período, né? Então, vocês já estão passando aí da metade do curso, estão começando a ver as disciplinas mais técnicas, e teoricamente é para começar vocês ficarem um pouco mais empolgados, né? Essa disciplina tem a carga horária de 54 horas, que seria o equivalente a 72 horas aulas, né? E com ela, a gente tem o objetivo de contribuir para a formação dos engenheiros civis no que tange ao planejamento e concepção de sistemas de tratamento e abastecimento de água, tá? Então, como a gente conversou um pouco antes da aula, essa é uma disciplina da grade bem voltada para as águas mesmo, vai ser voltada para o abastecimento, para o tratamento de água. Inclusive, a gente pode ver isso na descrição aqui do conteúdo. Nessa disciplina, a gente vai abordar um pouco sobre o panorama do saneamento básico no Brasil, né? Sobre como é que está o atual estado, inclusive dá para perceber que a gente não precisa nem estudar tanto, mas como o Brasil ainda tem muito a desenvolver em termos de saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto. Em seguida, nós vamos ter um módulo em que vamos tratar de estudo de concepção de sistema de abastecimento de água. Nele, nós vamos ver os sistemas de tratamento mesmo, as diversas etapas das estações de tratamento de água, o que cada uma dessas etapas é responsável por fazer no tratamento de água, como é que a gente planeja elas, ok? Em seguida, nós também vamos tratar sobre consumo e vazões de dimensionamento, captação e adução de água, noções sobre tratamento de água, na verdade aqui que é as partes lá da estação de tratamento de água, desculpa. Nós vamos também tratar sobre a rede de distribuição, vamos tratar um pouco sobre o formato das redes, como é que a gente planeja elas, quais são os elementos que são importantes a gente ter numa rede de distribuição. E por fim, reservação, que vai ser um tema de todos, talvez um dos que vai ser mais rápido também. Como procedimentos aí para a nossa metodologia de ensino, como vocês estão acostumados já, devido à pandemia do Covid, as aulas que eram para ser presenciais, elas estão acontecendo de maneira remota. Então, nós vamos ter os momentos síncronos, que seriam esses às sextas-feiras, de 10h30 a 11h30, né? Eu vou lembrar bem direitinho o horário para não chegar cedo e perguntar onde é que vocês estão. Vamos ter também, essas aulas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas via Moodle. Então, caso alguém de vocês perca a aula, vai poder assistir depois, mas o ideal é que vocês assistam, porque perdeu a aula,
síncrona vai levar falta, infelizmente, tá? A gente vai discutir alguns assuntos também, vou ver se eu trago textos, vídeos, artigos, talvez a gente possa ver a possibilidade de fazer seminários durante o decorrer da disciplina, tá certo? Como recursos didáticos, também são coisas que vocês já estão mais do que acostumados, que seriam computadores, celular. Celular, no caso, eu disponibilizei aquele grupo no Telegram para que vocês possam entrar em contato mais fácil também, tá? Alguma notícia assim de aula, ou eu tive um problema, por exemplo, para entrar, eu consigo avisar para vocês rapidinho que eu vou me atrasar, tá certo? Mas vão ter também os canais oficiais para vocês entrarem em contato comigo, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. O nosso ambiente virtual do Moodle, que vocês também já estão acostumados. A nossa sala eu vou mostrar mais para frente para vocês. E diversas outras ferramentas, Google Drive, Google Forms e por aí vai. Quanto ao processo de avaliação, conforme eu fiz nas outras disciplinas e o que me foi passado para o IF, a disciplina ela tem que ter atividades avaliativas que vão ocorrendo no decorrer do andamento da disciplina e vamos ter uma prova também. Essa prova a gente pode discutir melhor como é que a gente faz, tá? Mais para frente, mas a média final vai ser dada pela média simples, né? Da média das atividades avaliativas com a prova, ou seja, a soma delas duas dividido por 2, onde a média das atividades avaliativas ela vai ser dada por essa equaçãozinha aqui bem bonitinha, em que cada uma das atividades tem um peso diferente. E esse peso diferente eu tentei trazer para realmente evidenciar aquelas atividades que são mais importantes para que elas tenham um peso maior. Tá certo? Então, as atividades 1, 3, 4 e 7 vão ter peso 6, atividade 2 vai ter peso 8, e as atividades 5 e 6 vão ter peso 12, tá? Caso algum aluno vá para recuperação, que eu espero que ninguém vá para recuperação, a média vai ser feita simplesmente uma média simples também, que vai ser 0,5 multiplicando a média final antes da recuperação, mais 0,5 vezes a nota da recuperação. Essa recuperação para a gente pode ver mais para frente também como é que faz. Por exemplo, se pega atividades avaliativas que não foram entregues e pede para vocês reenviarem, entendeu? Então, isso aqui a gente tem uma certa flexibilidade, tá? Porque o objetivo da disciplina não é reprovar ninguém, o objetivo é que vocês aprendam. Ok? Então, para ser aprovado, vocês já conhecem o conceito do IF, né? A média tem que ser maior ou igual a 6 e tem que ter a frequência igual ou superior a 75%. Aí aqui eu ressalto também para vocês que também, como me foi passado, as atividades avaliativas, por mais que elas não ocorram no momento síncrono, elas valem presença, tá? Então, por exemplo, a atividade avaliativa de número 4, se a gente olhar aqui, ela tem peso 6, né? Então, se o aluno deixar de entregar essa atividade avaliativa, vai ter uma falta de 6 dividido por 72. 72, voltando aqui, é a quantidade de horas aula, né, da nossa disciplina. Então, se ele deixar de entregar essa atividade, ele vai ter uma falta aqui de 8,33%, que não é pouca coisa, né? Mas como eu falei, não deixe de entregar, mas a gente pode rever também essa questão. Deixou de entregar, e lá na recuperação, a gente pode ver, de ao invés de fazer outra prova, fazer então a entrega de algumas dessas atividades, tá certo? Aí a gente pode ver como é que faz nessa presença, mas o ideal é que vocês não deixem de entregar, porque vão levar falta, tá? A nossa disciplina tem esse horário de 10h30 às 11h30 e eu queria ver com vocês
qual seria o melhor horário para atendimento, fora do horário da disciplina. Está aberto aí para vocês falarem. Alguma sugestão? Ou eu coloco realmente no horário inverso essa disciplina, né? Por exemplo, hoje à tarde, de 2 às 5 da tarde, por exemplo. O que é que vocês acham? Professor, Oi, bom dia, né? Meu nome é Gabriela. O bom seguinte, dia. sei como que eu cheguei um pouquinho atrasado na aula do senhor, não sei se o senhor comentou sobre questões de atividades, porque normalmente, às vezes, o atendimento no mesmo dia da aula complica, porque às vezes não dá tempo da gente dar uma olhada na atividade e tal. Uhum, Seria bom, tipo assim, faltando uns 2, 3 dias para acontecer sua aula novamente, esse atendimento ocorrer, porque aí a gente vai ter, principalmente se já tiver passado o fim de semana, vamos supor, sua aula é hoje, lá para terça-feira, por exemplo, quarta, o senhor marca um atendimento, porque aí no fim de semana a gente dá uma olhada, trabalha em cima da atividade, e aí a gente consegue tirar uma dúvida com o senhor, porque muitas das vezes no semestre passado a gente não aproveitava os atendimentos, porque uma atividade era para entregar. Vamos supor, sua aula é hoje, a atividade era para entregar até ontem, 23h59. Então não tinha muito tempo, principalmente para a galera que trabalha, tem outras uhum. atividades. Aí essa flexibilidade já ajudaria um pouco. Ah, com certeza, não tem problema nenhum. Então, eu tenho um horário livre também às quartas-feiras à tarde, se vocês preferirem, então. Por mim não tem problema, e eu acho super relevante mesmo, porque não adianta ter um horário de atendimento se vocês não podem usar, né? Não vão poder usufruir. Então, para todo mundo dar certo, se colocar de quarta-feira de 2 às 5, se ninguém falar nada, eu vou entender que tá certo. Por mim, pode ser, professor, tranquilo. Eu cheguei agora que eu estava na reunião, mas pode ser. Tranquilo, então. Eu vou colocar aqui quarta-feira de 2 às 5, certo? Mas, no geral, eu vou tentar passar as atividades para que elas não sejam de uma semana para outra, porque eu sei que às vezes tem atividade de outras disciplinas, mas às vezes isso não vai ser possível. Às vezes, talvez eu vou ter que passar de uma semana para outra, atividades mais simples. Mas, no geral, vou tentar dar pelo menos umas 2 semanas, que dá mais tempo de vocês revisarem o assunto. Às vezes eu vou unir 2 aulas para passar uma atividade, tá certo? Tá, então continuando. Para a bibliografia da nossa disciplina, o projeto pedagógico do curso traz tudo isso. No geral, eu vou utilizar esse livro aqui, desse Sutiã, Abastecimento de Água, tá certo? Eu achei ele um livro bem completo para o que está planejado para a disciplina, né? Para a ementa da disciplina, eu achei que ele traz basicamente o que a gente precisa saber para uma formação básica de engenheiro, tá? Mas vão ter algumas bibliografias complementares que a gente vai utilizando no decorrer das aulas, conforme a necessidade, que seriam algumas normas, algumas leis, resoluções do CONAMA, por exemplo, a resolução 357, tá certo? Então, quanto ao o plano de ensino da disciplina, é isso, tá? Deixa eu ir agora na nossa página do Moodle para que vocês vejam. A página do Moodle vocês já devem conhecer, né? Muitos de vocês já devem ter acessado a disciplina direto daqui, né? A aula. A gente tem aqui as noções de saneamento, uma foto aqui para representar um pouco do que é a falta de saneamento, né? Que seriam os lixões, apesar de que o escopo da nossa disciplina vai ser um pouco mais voltado para as aulas, tá? A ementa da disciplina, né? Que eu, como eu falei, aquele livro do abastecimento de água. Ah, por sinal, eu tô com ele aberto aqui. Abastecimento de água, tá? Esse livro é fácil de achar até, do Milton Tomoyuki Tsuchiya, tá? Ele é um livro bem completo, ele vai abordar basicamente tudo da nossa ementa.
Ó, ele fala sobre abastecimento de água, concepção de sistema de abastecimento de água, consumo, captação de águas superficiais, captação de água subterrânea, adutoras, estações elevatórias, reservatório de distribuição de água, rede de distribuição de água, controle e redução de perdas, e por aí vai, né? A gente vai abordar muitos desses assuntos mesmo, conforme a gente vai ver aqui na nossa ementa, né? O que é que tem na nossa ementa? A ementa traz panorama do saneamento básico no Brasil, que a gente vai abordar aqui depois da apresentação da disciplina. Já vai trazer esse panorama, que não precisa de muito tempo para a gente discutir isso, a gente pode focar em outras partes mais importantes, como, por exemplo, estudos de concepção de sistema de abastecimento de água, consumo, vazões e dimensionamento, captação e adução, noções sobre tratamento de água, reservação e rede de distribuição, que é bem o que está planejado lá para a nossa disciplina, para as nossas aulas, tá certo? Nós temos aqui na página alguns canais de comunicação oficiais, que vocês podem, inclusive, mandar aqui as suas dúvidas, sugestões. No geral, eu costumo mandar mensagens pelo próprio Moodle, que vocês recebem direto pelo e-mail. Por isso que é importante também vocês atualizarem o e-mail que está cadastrado no Moodle, porque eu vou me comunicar por vocês muitas vezes por lá, mas eu vou tentar sempre comunicar também com vocês pelo grupo do Telegram, que também está sempre à disposição, né? Tá todo mundo sempre com o celular, então acaba sendo um jeito rápido da gente se comunicar. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa, podem enviar mensagem lá pelo Telegram também, podem enviar pelo meu e-mail, podem enviar pelo Moodle. Eu sempre estou acessível aos três, eu posso não responder na hora, mas todo dia eu olho os três e eu respondo vocês, tá? Tem algumas informações importantes aqui, orientações para o estudo à distância, que talvez você já esteja até um pouco cansado de saber. Há uma apresentação aqui da disciplina, o acesso ao grupo do Telegram está aqui. Vocês vão clicar aqui e ao clicar tem o link para entrar no grupo, ou então vocês podem ler o QR Code, tá certo? Voltando aqui. Alguns arquivos de referência, pode ser que eu coloque aqui, mas para aqueles aqui mais organizados, mas talvez no geral, acho que eu vou colocar, conforme a gente vai utilizando em cada um dos módulos, eu vou colocando lá disponível, tá certo? A gente, por exemplo, lê um texto diferente, ou tem um vídeo interessante que eu quero complementar para a aula, aí eu coloco já em cada um dos trechos aqui, por exemplo, no módulo 1, panorama do saneamento no Brasil, já colocaria aqui, tá? Aqui o link das nossas aulas síncronas, que vocês já devem ter acessado. Eu vou ajustar esse link aqui para o atendimento semanal. Eu vou pedir só que vocês marquem com antecedência, mandem uma mensagem só, para eu não ficar só esperando, sem saber se vocês vêm ou não vêm. Tá? Então, vocês marcam só para falar, ó, professor, essa semana a gente quer tirar uma dúvida, eu estou entrando mais ou menos tal horário, né, que vai ser de quarta-feira de 2 a 5. Então, é só enviar lá, professor, eu vou querer o atendimento mesmo. O atendimento, ele é para todo mundo, né, ele não é individualizado, inclusive, eu tenho que gravar, solicitaram para que a gente gravasse, para que ficasse disponível para vocês também. Tá? Para caso outros alunos tenham a mesma dúvida, eles podem lá olhar e, opa, já sanou a dúvida também. Ok? E a nossa primeira aula mesmo hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o panorama do saneamento básico no Brasil. Como a gente sabe, né, o Brasil é um país muito grande, que está em desenvolvimento ainda, e esse estar em desenvolvimento impacta em muitas coisas, inclusive no saneamento. Como a gente pode ver aqui, tem muitas regiões do Brasil que não conseguem ser atendidas muito bem pelo saneamento, tá? Inclusive em grandes cidades, grandes capitais. Sim, pronto. Aqui cada um dos módulos vai ter uma aba, um espaço para material de apoio, um espaço para as videoaulas, onde eu vou postar aqui os links das aulas gravadas.
um fórum de dúvidas só sobre o módulo, que vocês podem enviar aqui também. E se tiver uma lista de exercício, uma atividade avaliativa, eu vou colocar aqui, tá? Então, essa é a nossa página no Moodle. Ok, eu acho que no mais agora é isso. Então, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algo que queira perguntar? Não, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Ninguém falou nada, então eu vou começar aqui. Essa nossa aulinha que vai ser mais curta. Essa aula hoje a gente vai tratar um pouco sobre o panorama do saneamento no Brasil, né? Então, com isso, o objetivo é que vocês possam identificar, né, conhecer a problemática do saneamento no panorama brasileiro, né? Cada um dos países vai ter algumas particularidades e no Brasil não é diferente, tá? Com isso, nós vamos ter uns 3 tópicos, um tópico principal que vai ser dividido em 3 tópicos. Que vai ser o contexto histórico, que esse contexto histórico vai ser um contexto histórico global de como o saneamento e tratamento de água se desenvolveu no decorrer da história da humanidade, né? O panorama, a segunda parte que vai trazer o panorama atual no Brasil em si, e uma terceira parte falando sobre o que é que o saneamento abrange, para que a gente possa então ver por que é tão importante estudar essa disciplina, tá? Só um segundo aqui, alguém está pedindo para entrar. Tá, então, panorama do saneamento no Brasil. No contexto histórico, a gente pode perceber que desde o começo da humanidade foi necessário que o ser humano se adaptasse às particularidades das localizações geográficas, porque sempre se necessitou de água para o desenvolvimento humano. Desde quando o ser humano era nômade até os dias de hoje, né? Passando por todas as eras do desenvolvimento da sociedade humana. Então, essa necessidade de disponibilidade de água de boa qualidade sempre foi um fator determinante. Dessa forma, os primeiros registros de uso e de tratamento de água, de separação dessa água de boa qualidade, data de 5.000 a.C., tá certo? Ou seja, data de muito tempo atrás, tá? Com isso, e com o decorrer dos anos, né, foi percebido que foi tendo muito desenvolvimento dos sistemas de abastecimento, dos sistemas de tratamento. Na antiguidade, tinham-se, por exemplo, cidades com sistema de abastecimento de túneis, esgoto com tubulações cerâmicas pressurizadas, reservatórios, aquedutos que a gente conhece muito bem quando a gente olha, por exemplo, para a história antiga de Roma, tá certo? Então, até o Império Romano se teve um grande avanço nessas tecnologias e nos sistemas hídricos. No entanto, com a queda do Império Romano, teve uma grande degradação do conhecimento em relação a essa área de saneamento, de tecnologia hídrica. É como se a humanidade tivesse dado alguns passos para trás e perdido muito desse conhecimento. E isso resultou também no retrocesso nas condições de saneamento e saúde e saneamento, né? Porque com a falta de uma disponibilização de águas adequadas, de destino de lixo, de esgotos, começaram a se proliferar muitas doenças, principalmente doenças de veiculação hídrica, né? E o que a gente pode até observar, se a gente lembrar nas histórias medievais, em seriados, em filmes medievais, é sempre aquele aspecto meio
sujo, né? Do pessoal jogando esgoto, jogando coisa no meio da rua. Então teve toda essa degradação dessas condições de saúde e do saneamento com a queda do Império Romano, né? Inclusive, a peste negra surgiu nesse contexto medieval, né? Devido a tantos desses problemas que foram deixados de lado. Ok? Foi só então no início do século passado, no começo dos anos de 1900, que, tendo em vista um grande aumento de epidemias, de doenças, né? Houve algumas correntes higienistas que começaram a dar ênfase à profilaxia, né? Que é o tratamento prévio, né? A prevenção dessas doenças, como um intuito também de reduzir os gastos da administração pública e melhorar a qualidade de vida da população. Isso se refletiu diretamente nos estudos de saneamento e nos estudos hídricos, de tratamento de água, no geral. Tá? Com isso, então, o tratamento de água, o saneamento das formas que a gente conhece hoje, começou a tomar forma, né? Então, por exemplo, na década de 30, eu trouxe aqui alguns marcos importantes, né, numa linha do tempo. Na década de 30, teve-se a criação das primeiras políticas mundiais de saneamento, tá? Então, começou a ter essa preocupação do saneamento, de retirar os lixos e esgotos das ruas, de dar uma destinação diferente para as pessoas morarem em um local e ter essa destinação para outro local, afastando então vetores de doenças da população. Num contexto mais brasileiro, em 1971, surgiu então o Plano Nacional de Saneamento, Planasa, que foi responsável já também por planejar esse desenvolvimento das cidades, colocar as primeiras regulações e exigências para os sistemas de saneamento das cidades. E mais recentemente, em 2007, nós temos então a criação da Lei Nacional de Saneamento Básico, que é uma das principais diretrizes atuais para o tratamento de água, esgoto e saneamento no geral, tá certo? Então, e no Brasil, como é que isso tudo se deu, então? No Brasil, se a gente pegar atualmente, a gente tem uma conta com a cobertura de abastecimento de água da população urbana na ordem de 93%, né? Se a gente olhar, isso parece bem relevante, né? Mas ainda uma parcela de 7% da população não dispõe de um tratamento, um abastecimento de água adequado. Isso causa muitos prejuízos econômicos também. Se nós olharmos, por exemplo, em regiões semiáridas, em que se não tiver um abastecimento adequado, as pessoas vão ter problema com irrigação, de plantações, né? Então a gente tem um problema aqui de abastecimento de alimentos, não vai ter água disponível para dessedentação de animais, então também vai ter outro problema de abastecimento de carne, por exemplo. Não vai ter a própria água para a higiene básica dos seres humanos e por aí vai, tá? Só que talvez até mais preocupante seja a questão do esgotamento sanitário, que no Brasil a gente tem apenas uma cobertura de 75% aproximadamente dos municípios possuem tratamento de esgoto sanitário, que é justamente esse esgoto sanitário que vem com diversas doenças também, né, diversos poluentes, e isso causa um prejuízo à saúde, ao bem-estar humano muito grande, ok? E a gente pode perceber também que, a depender das regiões do Brasil, nós vamos ter abastecimentos, disponibilidades hídricas diferentes, né? Na região norte, por exemplo, nós temos uma grande disponibilidade hídrica, mas em comparação, nem todos os municípios vão possuir um tratamento adequado de esgoto, enquanto que em outras regiões
tais como, por exemplo, a região sul, dos 423 municípios que são abastecidos por água, tem um abastecimento de água potável, 365 possuem uma cobertura de saneamento, de esgotamento sanitário. Então aqui está muito mais próximo, né? Tá certo? Então a gente vai ter necessidades diferentes de acordo com a região do país também. Ok? Isso é notável quando a gente vê que realmente a região centro-oeste, sul, sudeste, ela é bem mais desenvolvida do que a região norte em termos de aglomerações urbanas, né? A gente pode perceber que aqui na região sudeste, a cobertura do abastecimento de esgoto, deixa eu dar um zoom, ó, ela está superior a 70% na maioria dos municípios. Enquanto que aqui, para a região norte, nós temos, inclusive, regiões que não tem nenhum índice calculado, né? E regiões até, como a gente pode ver, de municípios que são importantes para a região norte, né? Eles chegam em um formulário simplificado, então menos de 10%. Então, isso é realmente preocupante. Então, com isso a gente consegue ver que o saneamento no Brasil ele tem muito a melhorar ainda. Ele tem muito a crescer. E então, para os engenheiros também que pensarem em seguir nessa área, vão ver que tem bastante espaço. Tá? A questão é que depende mais do poder público. Aí, de maneira semelhante aqui para o abastecimento de água, a gente consegue ver que, apesar da região norte ser uma região que tem uma grande disponibilidade hídrica, tá? Tem o Rio Amazonas, vários de seus efluentes, afluentes. A gente tem muitos municípios também que têm uma cobertura de abastecimento de água muito baixa, enquanto que na região sul, sudeste e centro-oeste, nós temos uma cobertura de abastecimento de água tratada muito maior, tá? Mas quais são, então, os principais problemas de abastecimento de água no país? Agora, tratando mais do abastecimento de água em si do que do esgoto. O que a gente pode perceber em todo o sistema de abastecimento de água são perdas lineares na rede de distribuição. Essas perdas que ocorrem, por exemplo, nas ligações de tubulações, que com o tempo começam a se desgastar, começa a ter vazamento por aqui, as próprias tubulações que vão ficando velhas e podem começar a fissurar, então a gente vai ter perdas de água com isso. Essas fissurações também e a perda que pelas juntas, elas podem acabar contaminando a água que já passou por um processo de tratamento, mas devido à poluição do próprio solo, essa poluição pode entrar aqui nessa rede de abastecimento de água e essa água vai chegar com qualidade pior para o abastecimento. Assim como nós temos também grandes perdas de capacidade de vazão das tubulações. Isso porque, com a falta de manutenção, com tubulações antigas, uma tubulação que tivesse, por exemplo, essa seção, quando ela tiver, depois de vários anos de utilização, é que pode começar a surgir uma crosta, por exemplo, se for uma tubulação de ferro. Vai ter a ação da água, que vai oxidar o tubo e vai formar uma crosta aqui. Esse aumento de rugosidade e diminuição de seção, ele vai diminuir também a capacidade de vazão dessas tubulações. A gente pode ver, então, aqui, que o Brasil tem uma média de perda de água na tubulação muito alta, na ordem de 39%, quase 40%. Então, eu vou até arredondar um pouco mais para cima, quase metade da água que a gente faz o tratamento se perde na tubulação. Isso é um absurdo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a questão da manutenção é muito importante aqui. E isso vai variar também por região. A região norte,
com as perdas acima de 50%, enquanto que a região sudeste está com perdas ainda de 36%, centro-oeste 34,4%, que não deixam de ser perdas altas também, tá? E isso tudo, na hora que a gente vai fazer o planejamento de um sistema de abastecimento, a gente tem que levar em consideração, tá certo? Então, agora falando de uma maneira um pouco mais abrangente, de que se trata, então, o saneamento, né? O saneamento, ele vai abranger, então, diversas disciplinas, né? Nós vamos ter o saneamento tratando do abastecimento de água, o saneamento também vai contemplar esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, né? Que vão estar ligados aqui a aterros sanitários. Não vou falar lixões, porque os lixões, pelas nossas normas de saneamento mais novas, eles são proibidos. Inclusive, tem-se um plano, um cronograma que as cidades têm que cumprir para abolir de forma permanente esses lixões, para que só se trate com aterros sanitários e evite a poluição dos solos, dos mananciais subterrâneos, que isso afeta inclusive o abastecimento de água, né? E saneamento também abrange drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. No caso da nossa disciplina, a nossa ementa vai focar aqui nessa primeira parte, abastecimento de água, que vai ser tudo aquilo que a gente viu, que vai ser desde a captação da água no manancial, aqui eu vou colocar um riozinho, a captação dessa água no manancial, a passagem pela estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, as ETAs, a distribuição, às vezes tem uma reservação aqui no meio desse caminho já para regularizar a vazão, e a distribuição para a nossa rede distribuidora aqui, as nossas cidades mesmo, tá certo? As casinhas aqui, tá? Então, o objetivo da nossa disciplina vai ser tratar aqui sobre o abastecimento de água, tá? Com isso, o saneamento, então, ele vai trazer vários benefícios. Como eu disse que a falta de saneamento, ela acaba facilitando a propagação de doenças, né? Então, um benefício de se ter um saneamento adequado é justamente redução de doenças infecciosas, por exemplo. Muitas delas veiculadas hidricamente, né? Redução de doenças dentais, até porque o nosso tratamento de água, no geral, ele adiciona flúor à água para que a população tenha um abastecimento de água fluoretada para diminuir essas doenças dentais, né, para fortalecer os dentes, e aumento da higiene pessoal e ambiental. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Ninguém Sem perguntou? dúvidas. Não, por agora tá tranquilo. Tranquilo, ninguém perguntou nada hoje. Ou foi muito fácil, ou ninguém estava prestando atenção. Na Não, verdade, foi tranquilo mesmo, foi fácil. que ótimo, então. Então, para essa primeira aula, eu queria trazer mais essa introdução. Professor, Oi. Fazer uma pergunta aqui. Você falou que tem cronograma para que no Brasil seja extinguido os lixões. O senhor sabe sobre essas datas aí? Cara, eu não lembro. Saber, eu sei porque eu já vi em alguns momentos da minha vida, mas falar que eu sei assim de cor, eu não vou saber te falar, viu? Uhum. Mas se você pesquisar, você consegue achar isso fácil, porque isso é uma política pública, então com as leis de acesso à informação, tudo isso, você consegue achar fácil. Tá certo? Não, beleza. Valeu, obrigado. Nada. Inclusive, essa é até uma área que, se vocês se interessarem, tem a tendência a ser bastante importante, né? A ter bastante espaço de atuação, já que os municípios vão ter que extinguir e fazer aterros sanitários.
Aí entra aí talvez mais. Exatamente isso que eu estava pensando, porque praticamente nenhum município ainda, são baixíssimos os municípios que já têm o aterro sanitário, né? E como todos Exatamente. os municípios terão que fazer o aterro sanitário, vai ter muito campo aí de serviço nessa área. É, o que eu já vi é alguns municípios fazendo consórcio, principalmente municípios pequenos que não têm tanto poder aquisitivo, né? Que a tributação é baixa, eles fazem consórcios entre si para ter um aterro sanitário para atender a todos eles, tá certo? Municípios próximos. Isso aí é uma área bem da geotecnia, tá? Então, se vocês se interessarem por isso, estudado muito na geotecnia, eu acho que no curso aí do IF não tem muita ênfase nisso, mas existe na geotecnia esse estudo de aterros sanitários, de comportamento, sobre drenagem de aterros e por aí vai. Então, a bibliografia, as referências dessa aula foram o livro de abastecimento de água, né? Aquele que eu mostrei, que é o do Milton, né? Falar do Milton, porque esses nomes são mais difíceis de pronunciar. Também eu olhei aqui para pegar algumas informações do Sistema Nacional de Informações sobre Tratamento, sobre saneamento, né? É isso que vocês podem consultar também. Peguei diversas tabelas e tudo, várias informações. Ok? E praticamente por hoje é só, pessoal. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Podem enviar depois também. Eu tô vendo aqui que a Gleice disse que as dúvidas surgem depois. Tá? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então posso fazer a chamada? Pode sim, professor. Então vou parar aqui o compartilhamento e vou interromper a gravação. Interromper a gravação.